Capítulo 1175 de One Piece no ar com Loki, o dragão Nidhogg, tocando o terror em Elbaf e atropelando por completo o exército de pesadelos dos Cavaleiros Sagrados. Galera, o Loki se mostrou tão absurdo de poderoso nesse capítulo que simplesmente não sobrou nada para o governo mundial. Os pesadelos foram completamente varridos pelo Loki, os Cavaleiros já estão sendo completamente obliterados pelo Luffy e apesar de ainda existir a Gunko possuída por Imo, que continua sendo um desafio, a única solução que eu vejo é que o próprio Loki tem o seu corpo controlado por Imo. E eu acho que esse capítulo deixou claro que isso deve sim acontecer quando foi narrada a história de que o Deus do Sol enfrentou e derrotou um guerreiro de Elbaf que tinha a fruta do dragão Nidhogg. Esse vai ser o paralelo perfeito. Podem se preparar porque o Loki, como a gente achava lá no começo do arco, será mesmo o inimigo final a ser combatido pelo Luffy em Elbaf. É sobre essa pedrada e o melhor capítulo de One Piece que a gente vai comentar no vídeo de hoje, não antes de você montar no seu dragão e varrer o botão do like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado e fazer parte da nossa jornada rumo a 1 milhão de tripulantes. E apesar desse ser um vídeo de One Piece, eu preciso lembrar vocês que está no ar o lançamento da nova coleção de Jujutsu Kaisen da minha marca de roupas. Lembrando que vão ser 3 camisetas nesse drop. Maki Zenin segurando a espada divisora de almas que ela usou para perfurar o coração do Sukuna, e o Tokotsu na sua pose clássica invocando a Rika completa contra o Suguru Geto lá no final do filme Zero, e a favorita da galera que tá vendendo feito água, Yuji Itadori na sua pose mais emblemática, revelando a sua expansão de domínio. Todas com algodão de qualidade premium, todos os tamanhos disponíveis, inclusive oversize, estampa na frente, estampa nas costas e com estampas exclusivas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Além disso, essa coleção vai ficar disponível por tempo limitado, então quem perder esse lançamento não vai ter uma segunda chance depois. Lembrando também que você tem até hoje, sábado, meia-noite, para garantir a sua coleção de Jujutsu com 15% de desconto. E para isso, basta você acessar o link na descrição ou no comentário fixado para receber o seu cupom direto no seu WhatsApp e poder fazer a sua compra, beleza? Então, vamos lá! O capítulo começa com algo impressionante, os demais Chapéus de Palha fazendo algo de relevante nesse arco. Vemos então o Sanji conseguindo libertar a Robin dos espinhos do Sommers usando o Diablo Jamble, e logo de cara eu me questionei se isso sequer fazia sentido, já que os espinhos do Sommers reagem sempre que alguma coisa se aproxima deles. Assim que alguém tenta mexer nos espinhos, eles começam a se expandir e furar as pessoas que estão ao redor junto da pessoa que foi presa pelos espinhos. Mas logo no quadro seguinte é explicado e revelado pra gente que a fraqueza desses espinhos do Sommers é o fogo, ou no caso, altas temperaturas. Por isso que o Sanji consegue libertar a Robin tão facilmente. E já adiantando, antes que eu me esqueça, a gente viu o Sanji libertar a Robin dos poderes do Sommers, a gente viu o Luffy atropelar o Sommers de uma forma brutal mais pra frente nesse capítulo e nada do Usopp fazer alguma coisa. Cara, eu ainda tenho fé no Oda, mas eu confesso que o Oda ele se esforça, ele tá fazendo muita força pra eu duvidar que o Usopp tenha alguma relevância nesse arco, porque a gente tem o Sommers, um cara que tem poderes de vinhas, espinhos e plantas, que seria perfeito pro Usopp, já que ele também tem poderes de plantas, tem poderes explosivos, tem poderes de impacto que poderiam segurar o Sommers por algum tempo. Enfim, o Sommers era um oponente perfeito para o Usopp, mas eu sinto que o Oda deixou mais uma oportunidade de fazer o Usopp brilhar nesse arco, nesse capítulo. Tudo bem, o Sommers também era um oponente excelente para o Sanji, já que o Sommers trata a mulher feito lixo e o Sanji trata a mulher como objeto sexual, o que não é tão melhor assim, né? Então os dois daria uma boa briga e nem por isso eles se enfrentaram diretamente, né? Foi o Luffy que chegou obliterando o Sommers, mas pode ser que a gente ainda veja o Sommers se regenerando, mesmo que demore um pouco, né, pra ele voltar ao campo de batalha, principalmente depois da porrada avassaladora que ele levou do Luffy, e depois, pra completar, caso vocês tenham perdido esse detalhe, dele sendo
pisoteado pela forma de dragão do Loki, mas seria mais ou menos, seria algo parecido com o que vimos em Egghead, com o Luffy tirando um X1 com o Lute no começo do arco, saindo na vantagem, e depois o Zoro que ficou encarregado de enfrentar e derrotar o Lute, né? Nesse caso, o Luffy chegou obliterando o Sommers, mas depois ele ainda voltaria, pelo menos em tese, é o que eu acredito, para que o Sop ou o Sanji possam enfrentar ele mais uma vez. Então, apesar da minha fé no Oda ter ficado meio abalada com esse capítulo, eu ainda tenho esperança de ver o Sop fazendo frente ao Sommers e talvez o próprio Sanji comece a despertar o seu Haoshoku enquanto enfrenta o Sommers também. Isso também seria algo foda. Enfim, acabei adiantando um pouco as coisas aqui, mas voltando ao começo do capítulo, vemos a perspectiva do Chapéu de Palha sentindo a presença e o hack do dragão Nidhogg, e nesse quadro podemos ver alguns pesadelos em cena, incluindo um pesadelo muito específico que mais parece um diabinho com chifre, asas e tridente, que talvez seja um pesadelo que a gente ainda não tinha visto até agora e que seja inspirado na figura de Imo. Me corrijam se eu estiver errado. Pode ser que aquele seja só mais um gigante encapetado, mas não me parece que esse seja o caso, porque eles costumam andar em bando. Não me parece que seja a Gunko, ela tem uma silhueta bem diferente dessa que a gente viu agora, então vai saber se não é um pesadelo inspirado em Imo que o Oda ele decidiu incluir agora nesse capítulo. Seguindo, a gente vê o Loki largando os pais e a criançada que caíram em cima dele da forma mais delicada possível. Loki, a vila tá perigosa demais para as crianças, leve ela para um lugar mais seguro. E o que eu tenho a ver com isso? O clássico, quem disse que isso é problema meu? E no quadro seguinte, temos uma página dupla insana, galera, do Loki colocando o terror em cima dos pesadelos. Reparem como era para os pesadelos colocarem medo, mas são justamente eles que estão com medo nessa imagem desse capítulo. Agora, outro detalhe que eu queria comentar mais a fundo é sobre esse design do Loki. Eu acho que todo mundo reparou, né, que esse design do Loki na forma de dragão parece meio minimalista, se comparado ao nível de detalhe que o Oda costuma dar, principalmente se comparado aos outros dragões do universo de One Piece, como o Kaido, por exemplo, né? Na verdade, o Kaido é o principal exemplo disso. No vídeo passado, eu até comentei que essa talvez fosse uma espécie de um novo recurso narrativo do Oda que ele teria criado para esse capítulo, que seria chamada pseudo-silhueta, ou silhueta parcial, em que ele revela a aparência do personagem, mas deixa faltando alguns detalhes para manter ainda assim um certo mistério. Mas não, galera, nesse capítulo a gente tem uma série de quadros do Loki e parece que esse é realmente o design que o Oda escolheu para ele. E eu tô muito convencido de que o Oda ele só fez isso para conseguir manter um ritmo de produção, um ritmo de desenho dos capítulos no prazo em que ele precisa entregar. É capaz dele ter sofrido um monte com o design todo detalhado do Kaido na sua forma de dragão durante o arco de Wano, e agora ele tenha decidido simplificar o design do Loki para não ter esse mesmo problema agora. E detalhe, galera, isso não seria um problema tão grande, né? Um problema grande, se fosse para o Loki aparecer por pouco tempo nessa forma de dragão. Se esse fosse o caso, o Oda ele conseguiria dar conta. Ou seja, isso me leva a crer que o Oda tem sim a intenção de desenhar uma porrada de quadro do Loki nessa forma de dragão, seja nesse arco de Elbaf, seja na guerra final em Marijoa contra o governo mundial. E se eu estiver certo, isso significa que a participação do Loki nesse arco talvez não se resuma a ele só aparecer para varrer esses pesadelos e pronto, mas talvez o Oda ainda tenha algo grande guardado para ele, justamente o papel de vilão final do arco de Elbaf. Depois disso, agora sim seguindo a ordem de acontecimentos desse capítulo, vemos o Sommers se preparando para fuzilar os pais da criançada com as vinhas dele, né? Que agora tem um canhão dentro da boca para soltar uns espinhos. Seria muito bom se o Sop tivesse uma participação nessa luta contra o Sommers, mas vamos ver. Vamos esperar ainda para ver. Aguardem só mais 72 horas, só mais 72 dias. Cara, não é possível. Eu vou começar uma contagem regressiva de 72 dias a partir de agora. Isso significa que faltam um pouco mais de 2 meses a partir desse dia. Ou seja, março, abril, em maio, o Sop
tem que fazer alguma coisa que preste nesse arco de Elbaf. Mas enfim, nessa hora a criançada se mete na frente para defender os próprios pais e o Sommers só falta ter um orgasmo de felicidade vendo a desgraça que era ver aquela criançada disposta a morrer pelos pais. Meu, não pode ficar melhor do que isso. Dane-se a missão, eu vou matar todo mundo. Mas quando o Sommers ataca a criançada, é o Zoro que aparece para salvar todas elas juntas, conseguindo ali, né, rebater todos os espinhos com as suas espadas. O Zoro, ele realmente, né, tem uma relação afetiva muito grande com crianças, enfim. E na sequência, o Luffy, ainda na sua forma gigante, decide pegar um raio do céu numa cena idêntica ao arco de Wano. Detalhe que o Luffy, né, continua com a roupa de Wano por algum motivo que a gente não sabe e lança um ataque inédito contra os Sommers. Dawn Thor Rifle, um golpe parecido com aquele que ele usou, né, para derrotar o Jinjiao lá no arco de Dressrosa, que era o Thor Elephantal Gun, mas um pouco diferente e muito mais poderoso do que antes. O golpe simplesmente atropela os Sommers, quebrando tudo quanto é dente dele e ainda por cima quebrando, despedaçando a cabeça dele também. Caralho, mano! Galera, a gente não sabe o quanto o Haoshoku do Luffy consegue afetar a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados, mas mesmo que ele já consiga atrasar a regeneração deles, eu acredito que ainda não seja o suficiente para derrotar os Sommers por completo. Eu ainda acho que ele deve voltar para dar um trabalho para o Chapéu de Palha, tanto que ele continua falando, né, enquanto tem a cabeça dividida ao meio. O único problema é que logo depois dele ser atropelado pelo Luffy, o resto do corpo dele é pisoteado pelo Loki na forma de dragão. Então, se por um milagre ele voltar pra cena, pro campo de batalha, isso deve demorar um pouco a acontecer. E se isso acontecer, aí sim, quem sabe, o Sanji ou o Sop possam ter o seu momento contra ele. Na sequência, chegamos na parte do capítulo onde o Jaru explica algumas coisas interessantes a respeito dessa fruta do Loki. E para que a explicação não fosse feita de forma tão gratuita, o Oda escolheu mostrar um flashback de quando ele comeu, no caso o Loki comeu a fruta 14 anos atrás, e o Jaru aparece explicando mais detalhes sobre essa fruta para o Shanks e para o Gaban. Então a primeira coisa que ele explica é que aquela é a fruta mítica do dragão modelo Nidhogg, e que quem comer essa fruta pode se transformar no maior dragão do mundo. Porém, o tamanho do dragão vai variar de acordo com o tamanho real, do tamanho original da pessoa que comeu a fruta. Por exemplo, se um humano normal comer essa fruta, ele vai alcançar um tamanho X, e esse tamanho já vai ser o suficiente para que ele se torne o maior dragão do mundo. Agora, se um gigante comer essa fruta, ele vai alcançar um tamanho Y, e se um gigante ancestral comer essa fruta, ele vai alcançar um tamanho Z, que é o caso do Loki. Por isso, ele é tão absurdamente gigante. Mas só um detalhe antes que eu me esqueça, galera. Eu ainda não consigo esquecer aquela maldita caveira de Onigashima. Se a gente repara no tamanho daquela caveira, ainda assim, mesmo que o Loki pareça grande, mesmo que ele tenha o sangue dos gigantes ancestrais, aquela caveira de Onigashima ainda parece muito maior do que o Loki na sua forma humana. E até juntando esse detalhe com a lenda que o Jaru ele menciona nesse capítulo, né, sobre o tamanho máximo desse dragão conseguir transformar o dia em noite, se a gente reparar bem e se a gente for chato na interpretação de texto, o Loki, mesmo sendo grande do jeito que ele se mostrou, ele não fez exatamente isso que o Jaru descreveu. Ele não necessariamente transformou o dia em noite. De fato, ele conseguiu fechar o clima, conseguiu criar ventos, relâmpagos, raios, etc. Neve, inclusive, mas ele não foi descrito, não foi dito que ele conseguiu transformar o dia em noite. Então, quem sabe tenha existido um dragão ainda maior do que o próprio Loki. E talvez esse dragão tenha sido mencionado ainda nesse próprio capítulo. Além disso, Jaru explica que a função do martelo Hagini é de proteger aquela fruta. Isso a gente já sabia, né? A única coisa que ainda ficava uma certa dúvida é se essa fruta já tinha sido comida ao longo desses últimos séculos ou ela permaneceu guardada a 7 chaves por todos esses anos. E de fato, parece que era essa segunda opção.
Mas o que é revelado de fato pra gente nesse capítulo é sobre uma lenda em Elbaf que conta sobre um deus da guerra, que esse deus da guerra carregava o martelo Ragnir como arma e que, de acordo com essa lenda, o deus da guerra se transformava em um dragão gigante e se levantava em oposição ao deus do sol, e que, além disso, ele contava com seu fiel subordinado Ratatosk, o esquilo glacial. No fim, a lenda diz que o Ratatosk perdeu seu mestre e transferiu a si mesmo para o martelo, para então aguardar o retorno do seu mestre. E agora ele finalmente havia terminado seu dever como guarda e tomado a sua decisão. Ragnir havia escolhido Loki para ser o seu novo mestre. Galera, nessa parte temos outra página dupla absurda. Cara, vai faltar página dupla pro Oda de tanto que ele vai ter que usar página dupla para conseguir encaixar o Loki nas cenas. Dessa vez, o Loki levantando o voo e perseguindo os pesadelos que simplesmente começam a fugir de medo do próprio Loki, incluindo aquele pesadelo que representava o dragão Nidhogg, né? Que aparece inclusive muito menor do que a versão original do Loki. Essa parte eu achei incrível. E logo depois, Loki abre a sua boca e começa a carregar um ataque de raios, que me lembrou demais a forma como o dragão branco de olhos azuis de Yu-Gi-Oh! Carrega aquele ataque de raios dele, né? E dispara um ataque que causa uma explosão ainda maior que o próprio Loki. Reino do Trovão. E reparem, galera, na perspectiva escolhida de propósito pelo Oda para mostrar essa cena, para mostrar esse ataque em específico. O Loki na frente e a explosão de fundo muito maior do que o próprio Loki. E eu me pergunto até se o Raigo do Enel consegue ser tão grande quanto isso, porque aquela esfera de nuvem e raio também não era pouca coisa não, galera. Mas enfim. Na sequência temos outro quadro muito foda da Gunko vendo todos os seus pesadelos dela, todos os pesadelos dela sendo completamente varridos na frente dela, assim, passando tudo assim, caralho! Mas ainda mantendo a compostura sem ficar com medo algum. Além disso, temos outro quadro lindo do Loki de perfil junto do Luffy e do Esquilo e a reação de Imo lá de dentro de Marijoa. Então você estava aí, Nidhogg. Isso já prova que os dois se conhecem há bastante tempo, ou tudo indica que eles já se conheceram no passado, né? Ou talvez pode ser que Imo só tenha ouvido falar dessa lenda, mas tudo indica sim que eles se conheceram no passado. A gente só não sabe a relação específica que eles tinham um com o outro. Galera, capítulo absurdo, mostrando o Loki em ação, atropelando e passando por cima de tudo e provando que não existe desafio pra ele nesse arco. E por isso eu repito o que eu disse no começo desse vídeo. O desafio desse arco será o próprio Loki. No começo do arco, a gente pensava que o Loki seria o grande vilão. Depois a gente percebeu que ele era mais manso do que parecia e que ele seria, na verdade, um grande aliado do Luffy. Mas assim como a lenda disse que o Deus do Sol chegou a enfrentar um gigante, o Deus da Guerra, que se transformava no dragão Nidhogg, fica claro que essa história está fadada a se repetir com o Luffy, o novo Deus do Sol, enfrentando e tentando superar esse novo Deus da Guerra, esse novo guerreiro que possui a fruta do dragão Nidhogg. A história está fadada a se repetir. Pra mim, está cravado que o Loki será controlado por Imo e ele é quem será o grande vilão a ser derrotado nesse arco de Elbaf. Agora, eu só me pergunto, algumas coisas ainda assim nessa lenda não ficaram exatamente claras. Eu só me pergunto se esse Deus da Guerra que é mencionado nesse capítulo, que se transformava nesse dragão, não era justamente aquilo que hoje ficou conhecido como a Ilha de Onigashima. Galera, aquela caveira que um dia já foi um gigante ancestral poderia ter sido justamente esse Deus da Guerra que possuía a fruta do dragão Nidhogg e enfrentou o Deus do Sol Nika no passado. Ah, mas isso quer dizer que foi Nika que cortou a cabeça daquele dragão? Olha, se a gente for minucioso na interpretação do texto, esse capítulo só menciona que esse Deus da Guerra enfrentou Nika, mas pode ser que essa seja apenas uma armadilha do Oda e não tenha sido exatamente Nika que matou esse Deus da Guerra na época, mas sim o
o deus da espada Ryuma, que eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal que vale muito a pena vocês assistirem. E um outro detalhe a respeito desse deus do Sol Nika enfrentando o deus da guerra de Elbaf é que a gente sempre teve a imagem, pelo menos a impressão, de que Elbaf era aliada do deus do Sol, até porque isso fica muito claro, né, de toda a mitologia do arco de Elbaf, do país de Elbaf que segue até hoje. Mas talvez nem tudo tenha sido flores desde o começo. Talvez esse embate que eles tiveram no passado tenha sido o primeiro embate entre eles, que depois acabou culminando numa amizade de longa data entre eles. Além disso, outra confirmação que tivemos nesse capítulo também é o fato de que as Akuma no Mi do tipo Zoan eram originalmente animais e criaturas de verdade e que após eles morrerem tiveram os seus espíritos canalizados e condensados na forma de uma Akuma no Mi, como uma espécie de Pokébola mesmo. Foi exatamente essa a descrição dita nesse capítulo a respeito do esquilo Ratatoski que morreu e transferiu a si mesmo para o martelo Hagni. Mais uma vez, capítulo muito foda, mas agora eu quero saber as teorias de vocês. Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o seu like, conferir a sua inscrição e lembrar, galera, de garantir a sua coleção de Jujutsu Kaisen enquanto ainda dá tempo. Acessa o link aqui embaixo, garante o seu cupom e garante ainda hoje para ter 15% de desconto na sua compra, beleza? Vai até meia-noite de sábado. Até a próxima, tchau!